sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Psicossomática em Foco. Eu sou Giovana Cruz e eu ajudo mulheres a eliminarem crenças limitantes para alcançar os seus objetivos. E o tema da nossa live de hoje é dores nas costas, origem psicossomática. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que um especialista do assunto. Por isso eu convidei a nossa analista psicossomática clínica, Fernanda Oliveira. Seja bem-vinda, Fernanda. Oi, boa noite. Muito obrigada, viu, Giovana, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de poder conversar aí com muitas pessoas, ou com outras pessoas sobre o assunto. Um assunto bem sugestivo, né? Dores nas costas. Espero poder contribuir, colaborar com o máximo de pessoas possível, né? Que as pessoas aprendam com o que eu sei e, consequentemente, possam ter mais qualidade de vida. Isso aí. E assim, quem nunca sofreu de dores nas costas, né, Fernanda? Quem não sofreu, graças a Deus, né? E quem sofre, ou em algum momento sentiu dores nas costas, sabe como é. Né? Então vai entender do que se trata aqui. Tá? É verdade. E a pergunta que não quer calar, Fernanda, é o que é a psicossomática e como ela se relaciona às dores nas costas? Bom, primeiro a gente precisa entender o que significa psicossomática, né? A própria palavra mesmo, psicossomática, ela é uma junção de duas palavras gregas, né? Que é psico, que significa mente, e soma, que significa corpo, né? Então, é a junção dessas duas palavras que os cientistas, né, de uma forma geral, que na verdade é uma metodologia que eu acabei aprendendo, mas a psicossomática é uma ciência que estuda essa parte do corpo, né, o que acontece no corpo relacionado à mente, né? E em relação à pergunta que você fez, né, como que a psicossomática tem a ver com relação, em específico, ao que nós estamos conversando aqui, que é dores nas costas, né? A psicossomática, na verdade, ela veio para nos ajudar a entender mesmo, não só dores nas costas, mas todo tipo de doença que nós venhamos a desenvolver, né? Por quê? Porque a psicossomática, ela nos ajuda a entender pelo físico como está o emocional da pessoa. Então, as dores nas costas e outras doenças também em específico, né? Elas nos mostram, é como se fosse um idioma da mente para te contar, olha, eu estou sofrendo com certa emoção. Dá atenção para isso. E aí a forma da mente mostrar que precisa cuidar da emoção é por meio de algumas doenças que acabam nos aparecendo, né? Então, a dores nas costas acaba sendo uma forma da mente mostrar que o seu emocional não está tão legal. E aí a gente trabalha essa questão das emoções, em vez de ser específico só das costas. Sim. É como se fosse, digamos assim, um termostato, né? Ficou vermelhinho, começou a apitar, né? A luz vermelha brilhou ali, ó, algo não tá legal, dá atenção aí, ó. Né? Então, Isso por mesmo. assim dizer. A gente até costuma dizer, tem aquela expressão, né? Mente são, corpo são, né? Já ouviu falar disso, né? E aí, então, e essa expressão mente são, corpo são, ela vem da psicossomática, que quer fazer com que você desenvolva mesmo a atenção para o corpo, não só para o corpo, mas também para a mente, né? Porque a mente nos conta como está o corpo, na verdade, nos conta como está a sua mente. Isso. Se a gente estiver bem emocionalmente, o corpo também vai estar emocionalmente bem. Exatamente. Um reflete no outro, né, Fernanda? Isso mesmo. E quais seriam, Fernanda, os fatores emocionais mais comuns que podem contribuir para dores nas costas? Você, como profissional, você pode assim, identificar? Bom, o nosso objetivo como profissional da mente, né, e em específico de quem está com problema de saúde
seja ele qual for, é ajudar o paciente a entender qual a origem, de onde vem todos esses problemas que estão se apresentando no corpo, né? Então, aquele problema de saúde, né, em específico, nós estamos falando sobre dores nas costas, né? Vem com fatores emocionais por trás deles, né? Muitos pensam até assim, eu tô com esse problema de saúde, de dores nas costas, mas é porque eu fiz um exercício errado, ou eu carreguei uma mochila de uma forma errada, ou eu dormi torto. Então, começa a atribuir outros fatores para que justificar que aquelas dores nas costas estão ali apresentadas para a pessoa, né? Mas o profissional da mente, né, da psicossomática, ele vem para mostrar que isso tudo pode realmente piorar a forma da doença, né? Mas que não é o motivo principal, não é a raiz emocional que está gerando aquele problema. Então, o nosso objetivo é ajudar a pessoa a entender aonde tudo começou. Aonde começou no emocional e qual a emoção que gerou aquele problema de saúde. Porque a nossa mente, Johanna, ela é assim. Nós temos a mente racional e a... interromper só um pouquinho, Fernanda? Sim. Mas me tira só assim, uma dúvida. Mas não pode, assim, é claro que tem a origem psicossomática, a origem emocional, mas não pode também acontecer de a pessoa, às vezes, ter dormido mal e teve lá dor nas costas, ou como você mesmo citou o exemplo, né, pegou a mochila e carregou de um modo que machucou a coluna, lesionou a coluna? Pode acontecer, ou sempre que sente dores nas costas é só por causa da origem psicossomática? Só para ter clareza aqui. Sim, muito boa a sua pergunta, viu, Gerrano? Nós não estamos falando de dores nas costas esporádicas, né? Nós estamos falando de uma pessoa que tem dores nas costas de uma forma recorrente e que sofre com isso, né? É claro que todos nós estamos sujeitos aí a tomar um tombo e machucar, né, a coluna, ou realmente, estava muito cansada e eu dormi, eu nem não vi como eu dormi com travesseiro sem travesseiro, né? Então, pode sim acontecer, mas nós estamos falando de pessoas que estão sofrendo de uma forma recorrente com dores nas costas. Sim. Então, essa pessoa pode-se dizer que já está com uma doença relacionada a dores nas costas. Que não necessariamente, né? Muitos falam assim, eu tenho dores nas costas e é uma doença crônica, né? Para nós, psicossomato-analistas, a gente detesta essa palavra, porque às vezes a pessoa realmente não viu tudo, né? Não procurou todos os motivos para ter aquele tipo de doença. E geralmente o emocional não é cuidado. O que a gente observa é isso, que geralmente as emoções não são como um fator de risco para aquele problema de saúde. Então nós estamos falando de pessoas que já estão com problemas nas costas já, dores nas costas já recorrentes e que incomodam muito e que já estão sofrendo muito com isso. Então, é nesse caso que nós entramos como profissionais e descobrimos por que a pessoa já está com aquele problema já gerando já como se fosse até crônico. Porque às vezes tem problemas de saúde que a pessoa tem desde a infância, né? E por isso a pessoa fala assim, é um crônico já está com um problema crônico de saúde. E não. A pessoa precisa entender que a mente funciona assim, é o que eu estava falando, né, antes. Nós temos a mente emocional e a mente racional. A emocional, ela é totalmente diferente da racional. A mente racional é o que nós estamos tendo aqui agora, esse bate-papo, ela está conseguindo raciocinar, né? A mente emocional não, ali tem todos muitos traumas, muitas situações que a pessoa vivenciou e que ficou muito marcado para ela. E ela entende o quê? Que se tem, por exemplo, 30 anos que a pessoa vivenciou um problema que para ela gerou um trauma. Não entende, a mente emocional não entende que se passaram esse período todo. A mente racional diz, mas já tem tanto tempo isso, não é possível que eu estou sofrendo por causa desse problema. Sim, a mente emocional não entende que se passaram 30 anos. Mas a mente racional sabe.
Então, a gente precisa ir lá e cuidar da emoção que está ali como um trauma, que está ali como algo muito marcado ao ponto de trazer para você um problema de saúde. Porque a mente está pedindo, por favor, dá atenção para isso, resolva esse problema, esse trauma que está aqui há tantos anos, para que você não sofra mais. É como se fosse assim, sabe? Que a mente emocional funciona. E as emoções, de uma forma geral, todos nós temos. Todos nós temos. Aquele filme Divertidamente, ele é um filme que está muito em alta, né? As pessoas começaram a entender muito sobre as emoções, né? E ele é Eles muito explicam de legal. forma muito simples, né, e didática ali, como realmente as emoções nos afetam. Exatamente. Então, ali mostra, né, o que todos nós sentimos todos os dias. Nós temos emoções ao longo do ano todo, ao longo do dia todo, né? Que são, às vezes, da euforia, da alegria, à raiva extrema. Então, todas essas emoções, todos nós sentimos. Mas só que algumas pessoas sentem de uma forma tão intensa, tão profunda, ao ponto de traumatizar. E a mente precisa de um alívio. Ela fala, não, eu não aguento mais. Então, a forma da mente te dizer, né, o idioma da mente te dizer, olha, Johanna, eu não aguento mais que você tenha esse tipo de emoção com tanta recorrência. Vamos resolver isso, porque a dores nas costas é a forma que a mente diz para você. Tem alguma coisa errada, Johanna. Vamos cuidar disso, não tá legal, eu não tô gostando disso. E aí a gente começa a sofrer com vários problemas. E um problema, ele vai gerando outro, vai gerando outro, vai gerando outro. Né? Geralmente é assim, né? Parece que tem um caminhão de problemas aqui na minha vida. E até fazendo uma analogia, é como as donas de casa vão entender, né? Quem teve uma biqueirinha em casa sabe o que é ter um buraco no telhado, né? Se chover e começou a pingar, gotejar, né? Você resolve ali no momento da chuva com balde, mas não é só isso, né? Você, depois que passou, você tem que subir lá e consertar. E se começa Exatamente. a gotejar demais, é sinal de que o telhado não está legal. Talvez até precise Isso. trocar o telhado. Né? Foi perfeito Daí essa vai sua analogia. surgir, porque se não cuida, daqui a pouco o forro está comprometido, né? Daqui a pouco os móveis, né, estão comprometidos, e antes que vire uma catástrofe, é melhor cuidar enquanto está apenas uma goteira. É isso Então, assim, mesmo. Porque as emoções, nós precisamos de ter as emoções. Nós precisamos viver tendo emoções. Só que algumas emoções, é igual você está falando, né? Como se fosse um copo, né? Que cada copo cheio de emoções. Eu tenho uma emoção de alegria, emoção de tristeza, raiva, inveja, todos nós temos essas emoções, né? Só que algumas pessoas, elas vão pingando mesmo, pingando emoções nesse copo, pingando, pingando. Um dia, derrama. E esse derramar dessas emoções é que o corpo começa a pedir socorro. Olha, já está na hora de começar a olhar para essa emoção que está te machucando aqui. Ela não é simples, ela não é simplesmente para mim, que estou sofrendo, igual para você. Por isso que cada um tem. Por isso que tem gente que fala assim, na minha família, só eu tenho esse tipo de problema. Mas é muito individual, é muito particular, porque são as suas emoções, né? É muito individual, por isso que é importante cada um de nós aprender a fazer terapia, aprender a olhar para si, olhar para dentro, porque não é cultural, né? Nós cuidarmos da nossa mente. Existe um certo preconceito de que a pessoa que cuida do corpo e da mente é uma pessoa doida, é uma pessoa que não bate bem da cabeça, né? Então, mas a gente falar precisa começar. que vai no psiquiatra e estragou tudo de vez, né? Não tem mais jeito, né? É assim que as pessoas pensam, né? E muito contrário. Nós somos um ser como um todo. É assim que a psicossomática vê o ser humano. Não é apenas o físico. É o físico, é o emocional e também o espiritual. Porque a gente não é uma coisa só, né? É um conjuntinho, né? É um conjunto, isso mesmo. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante, Fernanda, e eu gostaria de saber a sua opinião profissional.
Como o estresse pode influenciar a saúde da coluna vertebral? O estresse, ele é um vilão hoje, né? Para muitos problemas de saúde, né? Mas é muito importante a gente entender que o estresse, ele não é uma emoção. O estresse é um conjunto de fatores que estão gerando no seu corpo algum tipo de disfunção, né? O estresse, ele é um conjunto de fatores que geram, junto com muitas emoções, que altera até mesmo o seu físico, o seu emocional, porque o estresse, ele é capaz de fazer você ficar completamente desregulado em questões de hormônio, em questão hormonal, em questão de cortisol. Então, assim, ele destrói a gente mesmo por completo, né? Mas o estresse, ele também pode fazer com que a pessoa aumente ali a propensão de doenças pré-existentes. Por exemplo, nós estamos falando da coluna, né? Como a pessoa fica muito tensa, ela acaba desenvolvendo dores por causa dessa questão toda do estresse. Porque a pessoa fica meio bloqueada, né? A pessoa fica toda assim. Mas o que é mais importante a gente saber é que o profissional da mente, da psicossomática, ele consegue ajudar a pessoa a encontrar quais são essas emoções que estão gerando o estresse. Então, o estresse, ele não atrapalha, não é só no problema da coluna. Ele atrapalha a pessoa como um todo. E ele gera vários tipos de sintomas na pessoa que atrapalham completamente não só a coluna, né? Tem muita gente que fala assim, fiquei muito nervosa e travei. É comum a gente ver isso, realmente. Sim. Mas não é por causa especificamente do estresse, mas são de várias emoções que o estresse que a pessoa está vivenciando pode fazer com que aquilo realmente aconteça. Mas lembrando que não é o motivo da pessoa ter dores na coluna. Ele é uma consequência, né? Ele é uma consequência e não exatamente o motivo da pessoa desenvolver o problema de dores na coluna, problemas de hérnia de disco, problemas de pinçamento, né? Que a pessoa às vezes pode ter na coluna, que são vários problemas de coluna, né? Então o estresse é um fator que a gente precisa. Mesmo porque o estresse todo mundo tem, né? Em algum momento a pessoa fica estressada, né? A questão é quando foge do controle o estresse. Assim. E a vida hoje em dia, né? Realmente está propensa para a gente ficar estressado o tempo todo. Então, nós precisamos, Giovana, né, começar a dar atenção a todas as emoções que estão constantemente no nosso organismo. Constantemente. Nós estamos tendo emoções e não estamos gerenciando isso, não estamos nos regulando. Então, cada dia mais que se passa, as pessoas estão muito individualistas, acham que não precisam umas das outras, que não tem momento social, né? E aí começa a ter vários tipos de emoções que não estão preparadas para lidar. E aí começa a adoecer cada vez mais, né? E o estresse, ele é um fator muito que acaba facilitando isso, né? As pessoas ficarem adoecidas. Isso mesmo, Fernanda, bem colocado. E, Fernanda, tocando ainda mais na questão das dores nas costas, quais seriam os sinais, os sintomas que indicam que as dores na costa que a pessoa está sentindo, ela tem origem psicossomática, né? Uma dor, porque, como a gente comentou, né, de ter carregado a mochila de forma incorreta. Eu costumo até dizer, Johanna, que cada atitude externa tem uma atitude interna. Cada atitude externa tem uma atitude interna. Então, as pessoas, o nosso físico, né, ele nos conta como está o nosso emocional. Ele está ali para nos ajudar a mostrar que precisa também dar atenção para o físico, para o emocional, não apenas um como um todo, né? Então, é muito importante dar atenção ao que o corpo está dizendo. Porque os sinais e os sintomas vão vir no corpo. Eles virão no corpo. Né? Primeiro
coisa que você vai dar atenção, nós vamos falar mais à frente aqui das pessoas que... Por que as pessoas desenvolvem, né, problemas de dores nas costas? Existe algum tipo de comportamento ou personalidade, né? Bem colocado, Fernanda, porque essa é uma curiosidade, né? Existe algum tipo de perfil de pessoas ou grupos de pessoas que são mais propensos a desenvolver dores nas costas do que outras? Então, esse aí, eu acho que é uma das perguntas mais importantes para essa live, né? Porque as pessoas querem saber o motivo de terem dores nas costas. Querem saber por que isso está acontecendo comigo. Por que às vezes, eu não fiz nada de diferente, eu não fiz um exercício físico, ou eu cuido muito bem da minha alimentação, eu estou num peso legal, eu tenho tantas dores nas costas, o que será que está acontecendo, né? Então, Fulano tem a mesma rotina que a minha e está na mesma situação que eu. Né? Ou às vezes a pessoa faz ali um exercício bem pancadão, né? Um crossfit, pega aqueles pesos, aqueles pneus de caminhão ali, e não tem nada, né? É claro que a gente precisa ver que a questão do sedentarismo, ele pode facilitar a pessoa a ter vários tipos de problema. Mas existe sim, viu, Johanna, um comportamento que a pessoa desenvolve para si ao longo da vida. E que faz com que a pessoa se sinta sobrecarregada. Porque a emoção de base das pessoas que têm dores nas costas, presta bem atenção, hein? Eu tô vendo que tem aqui alguns pacientes meus que tá aqui ao vivo junto com a gente. A emoção de base que gera problema de dores nas costas é sobrecarga e tristeza. Sobrecarga e tristeza. Então, existe sim um perfil de pessoas que acabam que assumem responsabilidades que não são suas. Sim. É aquele perfil de pessoa que abaixa sempre a cabeça, não tem aquela postura de conflito. Pessoas que têm dores nas costas não gostam de conflitos. Elas sempre estão fugindo de conflitos. E muitas vezes nós precisamos enfrentar mesmo, às vezes alguma pessoa, alguém, não no sentido para brigar, né? Mas no sentido de dizer o que precisa ser dito, porque tem pessoas que são tão assim, com a cabeça tão baixa, que ficam extremamente submissas. E as pessoas que desenvolvem problema nas costas têm um outro grande problema. Não sabem falar uma palavrinha maravilhosa. Não. Qual? Não, 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 não. Parece que as pessoas estão sempre dispostas para tudo e para todos. Então é muito importante entender que esse comportamento, às vezes não é culpa da pessoa, às vezes ela aprendeu a ser assim, né? Eu estou anotando aqui. Mas, muito bem. Às vezes a pessoa não é culpada por aquilo que ela... O jeito de ser. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós aceitamos na nossa vida, por aquilo que nós sujeitamos. Nós somos sim responsáveis por isso, né? Por isso é importante a gente aprender que tem um outro caminho, não precisa ser sempre assim. Sabe aquelas pessoas que estão assim, sempre olhando para os outros, mas nunca olham para si? Sim. São pessoas que têm um alto perfil para desenvolvedores nas costas. Porque fazem tudo para todos, do jeito que os outros querem, mas não fazem do jeito que elas querem. Então, tem muito que dar atenção para isso, porque as pessoas estão adoecidas, muito adoecidas, e estão cada dia mais adoecendo, porque não dão atenção ao que a mente está dizendo. Olha aqui, Johanna, você está fazendo muito pelo outro, mesmo querendo falar não, mas você não está tendo coragem para dizer o não necessário na hora certa. Então, o que vai acontecer? Você vai adoecer. E a forma da mente dizer para você, olha, eu não estou gostando disso, dores nas costas. Isso. E eu Trazendo digo para você dores nas costas. mais assim, Fernanda, porque pelo que você colocou, sobrecarga e tristeza.
Se a gente for olhar para a sobrecarga, que é você pegar responsabilidade demais e, ao mesmo tempo, até responsabilidades que não é sua, não te diz respeito, não é da tua conta. Então, para que tu tá pegando? E chega até a ser bíblico, né? Cada um é responsável por sua carga, por sua responsabilidade ali, né? Então, quando até por ser bíblico, quando foge, já chega a fugir do natural. A gente vê que é uma questão de equilíbrio, né? Porque, por exemplo, tristeza. Tristeza é algo que, uma emoção que todos nós temos, né? Alguns mais, outros menos, e às vezes até dependendo se passou por uma perda, se está com um problema seríssimo e está lidando com aquilo, então é natural às vezes a pessoa ficar triste, mas quando foge do equilíbrio, aí é que está o problema, né? Exato. Você colocou uma coisa bem interessante, que é não saber dizer não. Gente, como é importante a gente falar não. Esse negócio de se anular para fazer a vontade do outro, para deixar o outro feliz, não é legal, porque quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém, né? E pior ainda, além de não agradar ninguém, você ainda traz prejuízo para si mesmo. Porque quem é que vai sentir as dores na costa? Você. Então, né? Só E o por aí nosso a gente já corpo, vai. Uhum. e o nosso corpo, ele realmente, ele foi feito de uma forma perfeita. Ele não foi feito para ser invadido o seu espaço. Só que, às vezes, Johanna, a pessoa já foi tão acostumada durante uma vida Isso. toda, né? São as crenças limitantes, que você é Uhum. muito especialista nisso, né? Você tem muita, a sua especialização são em crenças limitantes, né? Ajuda as mulheres Uhum. realmente a se libertarem de muitas crenças. As crenças limitantes, a forma que foi criada. Às vezes a Sim. pessoa se espelha muito na mãe, como a mãe sempre trabalhou, admira tanto a mãe e acha que precisa realmente ser como ela, a pessoa que sempre faz tudo por todos. Só que não é bem assim. A gente precisa olhar o meu, o seu, o limite de cada um. E cada um Sim. pode fazer. Porque às vezes eu posso fazer sim. Que legal que eu posso fazer. Mas às vezes Uhum. o fazer pelo outro ultrapassa o meu limite. Aquilo que eu Isso. quero fazer. Né? Por exemplo, se eu Uhum. faço uma coisa, mas no meu íntimo, eu falo, mas não é possível que eu fiz isso de novo. Olha, às vezes eu estava deitada e levantei para fazer uma coisa para alguém e me atrapalhou o meu sono, ou entende? A gente muitas vezes faz Uhum. coisas que não gostaria de fazer. E ainda Isso, romantiza, né? Porque ainda isso, faz e é, parecer que é bonitinho, né? Ai, que isso mesmo. legal, pô, fulano é tão bonzinho, tá? Ó, não tinha jeito, mas tem um jeito, né? Dá até aquele arzinho de romântico, né? Coisa linda. Não Olha, é, né, gente? o bonzinho sempre tem dores nas costas, viu? Porque o ideal não é ser bonzinho, o ideal é a gente ser bondosos, né? Sermos pessoas Uhum. bondosas. E o bondoso, ele sabe pôr limite. Ele sabe Isso. dizer para o filho, olha, você já tem 18 anos de idade, você consegue já lavar suas roupas. Por que que a mãe tem que sobrecarregar com tudo dentro de casa, com todas as funções que tem em uma casa, que não são poucas, né? Sim. Os filhos acharem que a mãe é obrigada, porque ela é a mãe. A maioria de problemas de dores nas costas são nas mulheres, porque elas pegam Uhum. tudo, tudo de todos, porque é mãe, né? Mãe tem que ser assim, mãe tem que ser Uhum. a Mulher Maravilha, né? Não existe isso. Isso. E Não aí existe. vem realmente as dores nas costas, os problemas de saúde sérios, Uhum. né? Que muitas vezes são porque você permitiu certo comportamento de outro na sua vida e aquilo está te Uhum. sufocando, a sua mente já não aguenta mais e você não dá atenção para isso e não modifica o seu comportamento com as pessoas que você ama. Muitas vezes são as pessoas que você mais ama que estão te prejudicando porque você está permitindo. Faz Isso. sentido E isso, você Johanna? Será? faz com certeza, faz total sentido. E você ainda me fez pensar num outro ponto,
que, por exemplo, nós mulheres, a gente tem uma capacidade incrível de fazer N coisas ao mesmo tempo. Isso diferente dos homens. Essa é uma capacidade nossa, né? Isso. Só que, por outro lado, ela é igual uma faca de dois gumes. Se a gente não usa ela de forma correta, de forma equilibrada, aí quem se fere é a gente mesma, é igual você falou. A dona de casa, a esposa, a mãe, ela já tem N responsabilidades, N compromissos. Então, se ela já viu ali uma possibilidade de que aquilo dali, a partir de agora, não precisa mais ser dela, chega até a ser humilde e corajoso da parte dela, deixe, por assim dizer, passar o bastão. E ajustar comportamentos dentro de casa, principalmente, né? Saber o que é do outro, o que o outro pode fazer. Às vezes tem mulheres que têm um comportamento perfeccionista, que querem as coisas do jeito delas. Isso não traz nada de benefício para a saúde. Porque o outro que convive com você tem uma outra personalidade, tem um outro jeito de ser, tem uma outra forma de ver, que limpar a panela não precisa de ser areada, não precisa de estar um brilho, né? E aí, às vezes, a mulher quer manter aquele estilo de vida, porque aprendeu que era assim, aprendeu que assim é o correto, que é assim que deve ser, só que tá ali, morrendo de dores nas costas, porque já não aguenta mais uma sobrecarga de estar ali fazendo tudo por todos, e às vezes as pessoas nem dão valor. Então, essa tristeza que também está associada, é a tristeza de não dizer o não, é a tristeza de sentir que não tem valor, é a tristeza de sentir que não é amada. Então, tudo isso faz com que a pessoa vai tendo muitas emoções desse estilo, de tristeza, de sobrecarga, por muito tempo. E às vezes, assim, por um dia, por 2, por um ano, você aguenta. Mas aguenta por quanto tempo? Então, é mais do que justo a mente te mostrar que você precisa dar dores nas costas, porque senão você não vai consertar aquele comportamento. E você falou aí, nada mais justo do que ela te lembrar disso, né? Você me fez lembrar, esses dias eu fui com minha irmã de carro resolver um assunto, e aí ela lá na hora de colocar a chave começou a acender uma luzinha, eu não sei explicar bem, né? Ela acendeu uma luzinha vermelha lá e dava um sinal. Ela falou, mas eu tô colocando a chave de forma correta, e ela teve que estacionar o carro, desligar e ligar novamente para ver o que estava acontecendo. Ela falou, realmente não estava correta aqui a forma que eu coloquei a chave, né? Embora a gente estivesse andando. Então, assim, se o carro que é o carro, ele tem esses sensores para dizer que algo não está legal, quanto mais o corpo humano, né? Exatamente, que foi feito de uma forma perfeita, né? Para funcionar sem esses tipos de emoções, né? Então, a gente precisa mesmo dar muita atenção e se libertar de verdade de comportamentos que não te levam a nada. E pior de tudo, não faz com que o outro que está convivendo com você cresça. Porque mulheres que têm a questão de quero fazer tudo do meu jeito e que as pessoas têm que fazer do meu jeito, não permite o outro crescer. Não permite os filhos crescerem. Não permite entender que os filhos já estão adultos, que são responsabilidades deles agora, a partir de agora, né? E que eles também vão ter a casa deles. Isso. E volto a dizer, não é saudável, Fernanda, porque igual você falou, um dia eles vão ter a casa deles, e agora eu vou falar como filha. A gente nem sempre vai ter o papai e a mamãe do lado da gente. Exatamente. Sabe o que é uma coisa que a pessoa que tem muita dores nas costas diz dentro de casa? Ô, filha, lava a louça para a mamãe, por favor. Não é assim que a gente deve conversar. Porque dentro de uma casa, a casa é para todos. Filha, você pode lavar a louça para nós, por favor? Então esse deve ser o comportamento correto para que a mente consiga entender que você está dando a liberdade para o outro e que você não precisa assumir toda a responsabilidade para você. Você está dando ao outro a oportunidade de lembrar que a casa também é dela.
Que Isso. até, não estou dizendo filha, mas não é só filha. É todo mundo, né? O marido, é o filho, o homem, né? Que também tem Que é responsabilidade, que natural também come. dividir também responsabilidades também. Se a gente for Exatamente. pegar e ampliar um pouquinho para o meio, digamos assim, o ambiente de trabalho, a gente lida com pessoas no nosso trabalho. Em algum momento, a gente vai estar ali com outras pessoas e a gente vai dividir tarefas. E Exato. vai ter que ceder, às vezes vai ter que entender que vai ter essa necessidade de você entender que nem sempre o seu jeito, não é só o seu que está correto, o do outro também é legal, também dá certo. Isso mesmo. E que vai Só ter que uma às vez que você vezes, vai dizer não e que outro vai dizer não para você e tá tudo bem. Ninguém vai. isso. Só que às vezes a pessoa precisa de uma ajuda profissional mesmo, né? Porque às vezes ela tá tendo um comportamento de anos e não sabe que é aquilo ali que está atrapalhando, né? Muitas vezes a própria saúde. Então é muito importante a pessoa se sujeitar a uma terapia, uma psicoterapia. Isso. Falando em terapia, Fernanda, deixa eu ler uma coisa que eu achei bonita de colocar. Sim, Depois que eu fiz pode ler. terapia com a Fernanda, depois que eu fiz terapia com a Fernanda, minha dores nas costas é coisa do passado. Olha! Que Que gracinha! legal! Parabéns. Parabéns por você Parabéns. permitir, né? Passar pelos Ah, sim. processos. É a Marilete. Sim, Marilete. Você é uma excelente paciente, viu? Tudo porque você se permitiu. Eu só dei umas dicas. Uhum. Muito bem. E, embora a gente está entrando já aqui no assunto, Fernanda, como é que a psicossomática pode ajudar aí no tratamento das dores nas Então, costas? a psicossomática, ela é tão poderosa, Johanna, que quando a gente geralmente fecha um pacote com a pessoa, a gente fecha quatro sessões. Por quê? Porque Sim. a mente, ela responde tão rápido quando você começa um tratamento, ela responde muito rápido, quando a pessoa está realmente disposta a tratar isso. Então, muitas vezes, na primeira sessão, a pessoa já descobre a raiz emocional daquele problema dela e já começa a ter melhoras. E muitas vezes atinge até a cura. Se não atinge a cura, atinge muitas vezes uma boa qualidade de vida. A pessoa começa realmente a ter muitos alívios. E o que é melhor de tudo? E eu, assim, me apaixonei mesmo pela área da psicossomática. É que nós vamos continuar tendo emoções. A pessoa vai continuar tendo emoção. Sim. Né? Às vezes de tristeza, de sobrecarga, porque todos nós somos seres humanos. Sim. Só que o que acontece? A pessoa pode, sozinha, começar a cuidar de si. Ela vai começar a lembrar, olha, eu tô com essa dor nas costas por causa desse problema que eu peguei para mim, que foi recente. Então ela não vai ficar presa a um profissional por muito tempo, né? A pessoa consegue, por si própria, usar as ferramentas que a gente passa, as técnicas de processos terapêuticos. Falar que só o fato de ela ter essa percepção, essa consciência. Ah, então, peraí, eu tô com dores nas costas, o que será? Eu aprendi isso. Ah, realmente, eu comecei a pegar aquele probleminha ali que não é meu, aí fico carregando, tá aí, ó, pera lá. Vamos ajeitar, tá, então eu já vou devolver de volta, que aí, só o fato de ela raciocinar isso, ela já sente ali um alívio, né, e depois que se livra daquela sobrecarga, melhor ainda, né? Mas o objetivo é justamente esse, a pessoa aprender a cuidar de si. Porque nós vamos continuar vivendo. Mas você vai ficar vivendo a vida toda como um profissional ali em cima de você, para poder você saber o que é direita e esquerda? Não. É você tomar as rédeas mesmo, né, da sua vida e tendo um rumo. É claro que a gente pode atender mais vezes, dependendo do caso, a gente pode atender mais vezes, a pessoa pode até passar para psicoterapia, né? Muitas vezes indicado isso. Mas, muitas vezes, para as dores e para as doenças, a pessoa já na primeira ou na segunda sessão já entende, olha, então é esse o motivo. E aí começa, como ela quer muito se livrar daquele tipo de problema, ela fala, não, realmente eu preciso
mudar o meu comportamento. Se eu não mudar, eu vou continuar adoecida. Então, é muito maravilhoso quando a gente entende que a gente tem uma ferramenta muito maravilhosa, que é olhar para a mente para olhar para o corpo. E com os processos terapêuticos que nós ensinamos os pacientes, eu até brinco com alguns, né, que eles substituem as caixinhas de remédio por caixinhas de processos terapêuticos. Que legal. Né? E então, assim, é possível a gente substituir isso. E a pessoa sempre vai olhar para si antes de olhar para um remédio. Porque, às vezes, só um processo terapêutico que você faz ali, por exemplo, tô com uma enxaqueca danada aqui hoje, ela entende a emoção de base, que aconteceu aquilo, o motivo que gerou, fez ela gerar aquele problema de saúde, que às vezes está frustrada, está com alguma indignação, com alguma coisa, olha para si, se acolhe, e muitas vezes aquele problema de saúde vai embora assim, antes de tomar remédio. Então é muito maravilhoso que a psicossomática pode não só trazer a cura, mas também, se não trouxer a cura, traz uma boa qualidade de vida para a pessoa, às vezes até um alívio muito rápido e muito grande, porque a pessoa vai aprender a olhar para si. Isso. E ela vai aprender pelo menos duas coisas, né, Fernanda? Primeiro que quando ela aprende a cuidar de si, olhar para si, ela percebe que, por assim dizer, o crime não compensa. Continuar mantendo aquela sobrecarga, aquela tristeza, não saber de não ficar fugindo de conflito. Vale muito mais a pena ela lidar com tudo isso de forma saudável, equilibrada, do que passar 2, 3 dias acamada, entrevado, né? Assim, né? Cada só de ela pensar e mexer já grita de dor, né? Então, assim, verdade. Não faz sentido você fazer isso consigo, né? Isso. Um outro detalhe também é que ela tem a ferramenta com ela. Ela só não sabia antes usar, mas estava tudo aqui. É só ela aprender a usar isso daqui a favor dela e a psicossomática faz isso de forma maravilhosa. Isso. E eu costumo, assim, a pessoa que tem um problema de dores nas costas não tem só esse problema. Ela já tem, às vezes, um problema no ciático, ela já tem ali um problema de bursite, ela já tem ali um problema no estômago, porque as doenças, elas têm um caminho, elas percorrem um caminho no nosso corpo. Acontece um problema de saúde, você não dá atenção, a mente continua te alertando, olha, essa emoção vai te gerar mais esse problema. Então dá atenção para mais esse problema. Então é assim, às vezes a pessoa não tem só um problema de saúde. Às vezes a pessoa tem vários problemas de saúde. A gente costuma até brincar que tem gente que vem com uma lista de supermercado de problemas pra gente, né? E entender a emoção de cada um deles é entender que cada um deles gerou por causa de uma emoção que você está ao extremo no seu organismo, no seu corpo, na sua mente. Então, às vezes, a pessoa precisa fazer processos terapêuticos pegando tudo isso aí como um pacote mesmo, né? E olhando mesmo para si, sendo humilde de reconhecer, olha, eu tenho inveja. Olha, eu tô sentindo raiva. Mas é verdade. Eu tô sentindo raiva. Olha, eu tô com ódio. Então, olhar para si, reconhecer que você tem certas emoções, não é fácil. Não é para qualquer um. Mas todo mundo que se ama, todo mundo que quer ficar livre de problemas de saúde, precisa baixar a guarda antes de olhar de verdade para si, né? E aqui eu vou dizer uma palavrinha, não é uma palavrinha, né? Eu quero dizer algo diretamente para vocês, mulheres, né? Vocês estão de parabéns, porque as mulheres, elas têm coragem que muito homem não tem, que é ir na psicossomática e mesmo sendo desafiador, às vezes com vergonha de admitir que realmente ela é daquele jeitinho, mas ela vai lá, admite, dói, chora e tudo, coloca para fora e se permite passar pelo processo, tá? Então, parabéns para todas vocês que são corajosas, né? E também por priorizarem a saúde de vocês, tanto física quanto emocional, porque como a gente já viu,
as duas andam juntas aí, uma não vive sem a outra, tá? Muito bem. Tá? É isso. Você ia falar mais alguma coisa, Fernanda? Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Acho que a Dani Canesso, né? Acho que fez uma pergunta aqui, acho que subiu já. Deixa eu ver se eu acho aqui. Há quanto tempo dura mais ou menos um processo terapêutico com a psicossomática? Para a vida toda, tá, Dani? Para a vida toda. Você, como se diz, o pacote que você paga, ele serve para você para a vida toda. Então, o mais importante é você saber olhar para a emoção. O que está gerando em você aquela emoção? Porque, graças a Deus, a gente vai continuar vivendo e vai continuar tendo as emoções. Sim. Só que algumas delas estão ao extremo no seu organismo, ao ponto de trazer para você doenças. Então, os processos terapêuticos, eles são capazes de fazer com que você sozinha, depois que aprende, cuide de si mesma. Continua a cuidar de você mesmo. Porque esse é o objetivo. O objetivo do psicossomatonalista não é fazer você ficar presa a ele aí 1 ano. Há muitos meses, muitas sessões. Não. Nosso objetivo é fazer você cuidar de você, porque as emoções não vão parar de acontecer. Né? E o processo ele dura para a vida toda. Né? Vida que segue. Não é que você... Isso. Pode concluir, Fernanda. Não é que a pessoa fez o processo uma vez que ela está curada para sempre. Não, ela pode, às vezes, precisar de fazer esse processo muitas vezes. Porque, às vezes, vão voltar algum tipo de sintoma. Vão voltar a aparecer. Mas ela tem ali, em vez dela tomar o remédio, ela toma o processo terapêutico. Ela faz de volta ali aquilo que já foi ensinado. Ficou claro? Espero que tenha entendido, viu, Dani? Qualquer coisa pode entrar em contato, viu? E, Fernanda, eu vou aproveitar até aqui o gancho da Cristina, que ela comentou, é muito importante a gente aceitar e reconhecer. E o contrário, seria verdade se a pessoa não aceita e reconhece? Por exemplo, digamos que chega lá uma paciente para você e busca de ajuda, e na hora ela vem com aquela postura, né? Ah, eu não consigo. Será que dá certo? Será que vai funcionar comigo? Olha, uma coisa muito importante que nós, quando a gente está estudando, a gente aprende que o paciente, ele passa, todos nós, né, não é o paciente, todos nós, seres humanos, passamos por 3 fases na nossa vida em relação aos problemas que a gente vive, que é a negação, a racionalização e a aceitação. Então, quando o paciente, ele vem na negação, a gente nem começa a tratar. Por quê? Porque ele ainda está naquela negação. Eu não acredito nisso. Eu não sou assim. Eu não tenho esse comportamento. Então, às vezes, a gente precisa até, se for o caso, a pessoa já ter te pagado, devolver o dinheiro e falar, não é o momento de você começar esse tratamento. Quando a pessoa já começa a racionalizar, começa a entender que ela precisa olhar para ela, cuidar dela, e ela vai começar a aceitar o tratamento. A gente não aceita, Johanna, nenhum tipo de paciente indicado pela mãe, indicado pelo pai, indicado pelo... Entende? Porque alguém... Estou dizendo assim, você vai fazer a terapia, você vai fazer o processo terapêutico, não. A gente conversa com o paciente. Ele precisa querer acima de qualquer outra pessoa. É a primeira coisa para metade do caminho já acontecer. A pessoa tem que querer cuidar de si própria. Porque se ela estiver na fase da negação, a mágica não acontece. Nada acontece. A pessoa não vai aprender, porque ela ainda não está pronta para olhar para si própria. Ela não está pronta para reconhecer, olha, eu preciso mudar. Eu estou errada. E eu estou nessa intensidade por meu próprio comportamento. Então a gente todos nós passamos por essa fase em várias situações da vida da gente. Mas se a pessoa não estivesse aceitando e reconhecendo que é importante olhar para si, ela vai continuar adoecida. Porque ela não acredita.
E assim, é até bom lembrar que, assim, tanto na psicossomática quanto na psicoterapia, o nosso papel profissional é 10%, 90% é resultado do paciente, né? Que Exato. o nosso seja de menos valor, mas é que grande parte do resultado vai depender de você, que é paciente. Né? Não é que a gente queira jogar a responsabilidade para você, mas é que se você não se permitir, o negócio não flui. Né? Não vai. Exatamente. Tanto que às vezes eu converso com meus pacientes, a gente não trabalha aqui, a gente não opera milagre, tá? É terapia mesmo, né? É. Ficar com eles, para se É. permitir mesmo, né? Passar, porque senão não vai. E Exatamente. ainda aproveitando o gancho aí que a gente está falando sobre abordagens, processos terapêuticos, Fernanda, tem algum tipo de abordagem, algum processo psicossomático que tenha se mostrado eficaz no tratamento das dores nas costas, especificamente falando? Então, como a gente viu que existe uma emoção de base, existe uma postura Uhum, mental também que tem que ser renovada. uhum, O que é o contrário da uhum. tristeza? Alegria, né? O que é o contrário da sobrecarga? Você reconhecer que aquilo ali não pode ficar nas suas costas mais. Vamos largar isso aqui, vamos deixar para as responsabilidades com quem realmente precisa cumprir. Então, mudar a postura mental. É claro que é natural a pessoa, quando ela reconhece que Uhum. tem essa emoção que gera esse adoecimento, ela já, lógico que ela já sabe o que ela precisa fazer. Todos nós sabemos, né, Johanna? O que a gente precisa Lá fazer de verdade? no fundinho, No fundo, no fundo, no eu fundo, no dói. fundo, eu sei o que é. Então, assim, o nosso objetivo como profissional é cortar o mal pela raiz. Cortar mesmo Uhum, aqui, não a emoção que você vai continuar tendo, mas naquele momento, o que gerou aquilo. E alguns uhum, tipos de abordagens, né, elas estão relacionadas com a própria pessoa mudar o jeito de pensar, mudar comportamentos e olhar para dentro de si mesmo aonde precisa ser ajustado. Porque às vezes o profissional, ele abre a mente da pessoa. Só que a pessoa não está disposta, né? Não está disposta a aceitar as sugestões, a se passar por processo uhum, terapêutico, acha que é muito difícil, sempre tem uma uhum, desculpa, uhum, né? Porque às vezes a pessoa tem um ganho uhum, com isso, a gente tem que reconhecer isso também. Às vezes a uhum, pessoa estando doente, é chato a gente falar isso, mas é até estranho, né? Ah, mas alguém quer ficar doente? Sim, a gente observa que muitos estão ali porque tem um ganho secundário. Tem mais isso. atenção do Às vezes marido, uhum, tem mais atenção dos filhos, que quando não está doente, ninguém às vezes nem liga para ela, às vezes ninguém nem entende. Então, a gente pergunta tem que como tudo é que você isso tá, né? não dá uma ligação. Então, tudo isso a pessoa precisa de uma ajuda profissional para olhar primeiro para si. Existe até um princípio bíblico, né, que diz que a pessoa tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que tem gente Isso. que não entende isso, acha que o filho é maior do que ela, que o marido a Uhum, gente tem que amar mais o marido que ela própria. Não, primeiro sou eu, depois de Deus, sou eu para eu poder amar você da forma correta. uhum, Então, o profissional às vezes ajuda a pessoa a entender. Nós estamos falando aqui de mulheres, né? Mas tem uhum, muitos homens que sofrem de dores nas costas porque não olham para si, olham muito para os outros, né? Olham muito só isso. para o outro. E Uhum, essa questão de você olhar para si, muitas vezes já é o início de você começar a se cuidar e se curar. Então, é claro que uhum, a gente tem muitos processos terapêuticos que a gente passa para o paciente durante as uhum, sessões. Ele vai ter isso como isso na manga, né? Para ele usar uhum, depois quando ele precisar. Tem umas técnicas de se reconhecer, porque a pessoa que tem dores nas costas, ela tem essa questão de ser muito submissa. Ela não abaixa muito a uhum, cabeça. Então tem uma técnica do espelho que a gente faz a pessoa encarar ela mesma uhum, e cuidar de si mesmo, e olhar para si, e reconhecer os seus erros, as suas qualidades, os seus defeitos, e corrigir onde precisa. Porque a uhum, maioria de nós
que buscam um cuidado terapêutico, somos adultos, somos responsáveis por nossa vida, e a vida é uma só. A gente não tem uma segunda chance, né, de vida nesse sistema para poder esperar tanto tempo para corrigir. É agora que você precisa olhar para você. Não dá tempo, a vida é muito rápida. Então, às vezes o profissional ajuda a pessoa a ter esse clique. Olha, vamos realmente mudar muita coisa, porque sou eu quem tem que fazer por mim. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Se eu não dividir as tarefas de casa, eu não colocar como uma rotina, estabelecer aqui prioridades, ninguém vai fazer. É você que está com as dores nas costas, é você que tem que se livrar disso. Isso mesmo. Né? E eu ia tocar aqui até num ponto aqui, mas pode ser também que eu esteja errada e talvez fale até besteira. E me corrija também, tá, Fernanda? Ainda tem aquela questão cultural, né? Dependendo assim, da região que você vai, algum tempo atrás, tem aquela coisa de a mulher fazer tudo para todos. Então, assim, Exatamente. a cada dia que a gente avança, vai entrando, é claro, numa geração aí também de extrema independência, né? Porque também já foge um pouco mais do equilíbrio também, né? Saiu do 8, foi para 80, né? Então, tem esses fatores também a serem lembrados, né? Não dá para fazer tudo, mas também não dá para querer ser, né? Não, depende também de mim, né? Porque aí também já vai levar uma outra questão, né? Porque aí, como você falou, né? As emoções, quem sofre de dores nas costas, muitas vezes, sofre com outras questões, você colocou ciático, estômago e assim por diante. Então, não dá para sair do extremo também e para outro. Não tem como dizer outra coisa, é equilíbrio mesmo, né? E emoções não tem como a gente viver sem elas. Exatamente. E tem muitas mulheres, você está falando essa questão de olha o que a menina colocou aqui, por isso que as mulheres adoecem mais, elas absorvem tudo na família. Bem colocado. É isso mesmo. É a Polly. Oi, Polly, você tá aí também, que delícia. Não, é a Cristina que falou. Deixa eu só ver aqui. Vi a Polly em cima e depois vi que a Cristina que comentou. É isso mesmo, Cristina. Cristina é minha irmã. Que legal. É. Seja bem-vinda aqui, e aí, Cristina. Cristina, Poliana. Exatamente. A gente também tem uma cultura, sabe, Giovana, que as mulheres, mães de meninas e mães de meninos, às vezes criam os filhos homens para não fazerem nada em casa. Gente, como assim? Eles também comem, eles também se vestem, eles também, né? Eles estão ali, eles fazem parte da família. E às vezes a gente observa que tem mulheres que têm filhos de casais. Às vezes a filha se sente sobrecarregada porque a mãe nem ensina para o filho o que precisa ser feito. Então tem que ter uma estratégia de casa mesmo. Às vezes começa ali dentro da sua própria casa. Porque quem você é dentro da sua casa, você reflete no seu trabalho, na empresa que você tem, com seus funcionários, com seus vizinhos. Você reflete em todos os lugares. E você começa a ver que você é quem você é pelos seus próprios comportamentos. Então, a gente precisa olhar mesmo para dentro da gente como nós estamos vivendo, como nós estamos ensinando os nossos filhos dentro de casa, ensinando a dividir as tarefas, que são muitas, não são poucas, a gente sabe disso. Que as mulheres querem pegar tudo, né? Porque são mães, só porque são mães tem que dar conta de tudo? Não é bem assim. Não. E a gente ajuda mesmo as mulheres a acordarem, né? Opa, vamos acordar? Não é bem assim, né? Eu brinco um pouco. Eu falei, eu tenho outra. Pode um pouco aqui, mas é porque as mulheres, não é porque a gente tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que a gente vai pegar tudo, né? Não é bem assim. Exatamente. A outra com ciúmes aqui, eu também sou irmã. A outra. Seja bem-vinda, Érica. A Sarinha também deve estar por aí. São 3 irmãs e 2 irmãos. Nós somos 6. Vou esquecer de ninguém, Legal. tá? Júlio, Rogério, Sarinha, Cristina e Érica.
Isso. E, Fernanda, você tem, assim, algumas... Apesar de que eu já vi alguém aqui dando spoiler, mas você tem alguma experiência com pacientes que se livraram de dores nas costas? Você possa Olha, compartilhar com a gente? para, assim, eu não vou falar nome, né? Eu falei da Marilete Uhum, porque ela se pronunciou, claro, né? uhum, Mas realmente eu tenho, a maioria dos pacientes chegam com, principalmente as mulheres, com dores nas costas, problemas de coluna, dores nas costas, é, muita rinite, que é muita irritação, uhum, e, e realmente, quando elas entendem e se livram desses problemas, né? Entendem uhum, que está nas mãos delas, cuidarem delas próprias, quando estão sobrecarregadas, quando estão tristes, elas realmente têm um resultado muito maravilhoso. Eu tenho até lá no meu Instagram vários depoimentos de pessoas especificamente com de dores nas costas, de mulheres uhum, que se libertaram de dores nas costas, uhum, justamente porque entenderam, né? Isso é maravilhoso, a gente reconhecer isso e ver o esforço, porque, como você falou, nós profissionais estamos aqui, nós somos 10% em todo esse processo. Os outros uhum. 90% depende da pessoa. E quando a pessoa entende, Uhum. pega a visão, como se diz, e aplica em si própria, Isso. essas todos que a gente ensina, né, o mapa novo, né, o caminho novo para ela poder percorrer ter uma qualidade de vida melhor, isso é muito maravilhoso. Quem Uhum. quiser depois pode ir lá no meu Instagram e ver alguns depoimentos de pessoas, Isso. de pacientes que me autorizaram a colocar ali, né, Uhum. Qual é os o teu Instagram, depoimentos, Fernanda? Fazendo favor? Só para depois arroba procurar. fernandaoliveira.apc, que é de análise psicossomática clínica. Ah, fernandaoliveira.apc. eu Fernanda. Peraí, deixa eu ler aqui. Fernanda Oliveira. Peraí, foi agora. fernandaoliveira.apc. Isso. Foi. Isso aí. E, Isso mesmo. Uhum. E aí você pode ir lá conferir de primeira mão, né, que não é só um resultado, tem vários resultados de pessoas que conseguiram se livrar de dores nas costas por meio da psicossomática, tá? E Fernanda, digamos que a pessoa está lá em dúvida, será que as dores nas costas que eu sinto ou não é de origem psicossomática, emocional? Qual seria a sua recomendação? Que recomendação Então, você daria para essa pessoa? só mesmo com um profissional para saber se aquilo ali é um fator físico, que às vezes a pessoa está realmente com um problema que precisa fazer uma reposição de vitamina B12, precisa fazer uma reposição de vitamina D. Eu sempre recomendo para os meus pacientes, antes das sessões, fazerem uns exames, irem ao médico, pedir esses exames para ver, porque às vezes o problema não é ali só nas emoções. Precisa corrigir hormônios, precisa corrigir vitaminas, minerais, para que a pessoa Uhum. melhore, né? Então, a Porque o recomendação, físico também tem essa necessidade também, né? sim, claro, e às vezes a pessoa está realmente num processo de estar com deficiência de algum nutriente ou de algum tipo de hormônio, né? T4, TSH, da tireoide. Então, precisa realmente olhar, não é só o emocional, nem tudo é Uhum. só o emocional, né? A gente realmente tem que Uhum. dar atenção a isso. Nós não substituímos médicos de forma alguma. Isso. Nós não fazemos o trabalho do médico de forma alguma. Uhum. Se a pessoa já toma um tipo de medicação, a gente não suspende. Uhum. Isso é tudo o médico quem faz, né? Mas nós Sim. simplesmente vamos fazer um histórico de vida da pessoa para descobrir se tem mesmo um fundo emocional. É importante fazer isso. Esse histórico de vida ele não é assim um bate-papo pequeno. Uhum. É mesmo, De vai a 10, 15 fundo. minutinhos, né? Não, ele vai a fundo, ele vai lá de quando a pessoa estava na barriga da mãe, de quando a Uhum. pessoa internou quando era criança. Então, é um Uhum. trabalho bem profundo mesmo. Eu costumo dizer que a gente abre o baú da nossa vida e vai lá no fundo e cava esse baú, para a gente descobrir Uhum.
de onde está vindo aquela emoção para dizer, olha, esse problema de saúde que você tem, ele é proveniente de uma emoção vinda nesse momento que você teve da sua vida, ao ponto da gente entrar no processo terapêutico e cuidar desse momento. Então, precisa realmente de uma ajuda profissional e precisa que a pessoa esteja sujeita também a passar pelos processos, e aquela questão da aceitação, né? Da pessoa racionalizar que está no momento que precisa cuidar de si própria. Então, a recomendação sempre procure um profissional. Se médico falou para você que é uma doença crônica, não acredite, não. Porque às vezes você não olhou para o emocional. Nem tudo é pregado a prego, né? Muitas pessoas, elas descobrem num tratamento terapêutico, psicossomático, que às vezes a falta de falar com si própria. Eu tenho um problema nas costas. Você dizer isso para a mente é péssimo. É péssimo você dizer que você tem um problema, porque a mente entende que faz parte de você. Não, você está sofrendo com um problema. É próprio seu, da sua essência. Não, você não nasceu com aquilo, não é um braço seu, não é um membro seu. Aquilo ali você está sofrendo. Então, até a forma de falar consigo próprio faz toda a diferença em você mudar a forma de olhar para você, né? Então, a recomendação realmente procure um profissional para te ajudar, porque tem jeito, sim, tem jeito de ter uma qualidade de vida melhor. A gente merece ter uma qualidade de vida melhor. A vida já é cheia de tantos problemas, né? E nós falamos sobre as dores nas costas, mas tem gente que chega com uma lista de supermercado para a gente poder resolver, né? Por exemplo, a psicossomática pode ajudar a pessoa a entender que o medo, olha, pode causar hipertensão. O ódio pode causar problemas no fígado, na vesícula. A inveja causa câncer, causa diabetes. Então não é simplesmente olhar, né, de uma forma superficial. É muito sério o que a gente faz e de uma forma muito intensa. A gente consegue ajudar as pessoas a ficarem mais saudáveis, de uma forma geral, né, mente e corpo. Que legal, Fernanda, muito esclarecedor. Muito obrigado mesmo, tá? Gente, foi um prazer, Fernanda, te receber aqui no Psicossomática em Foco, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês, de ficarem aqui com a gente. E antes de encerrar, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para fazer aqui para a Fernanda, tá? Enquanto você digita aí, eu vou só fazer um adendo aqui rapidinho, que eu vou aproveitar o gancho da Fernanda, porque você falou assim que não é só emocional, pode ser uma questão de, às vezes, de suplementar, que às vezes o organismo está precisando de um cuidado a mais, né? E também ainda tem aquela questão, às vezes passou tantos anos sofrendo que realmente lesionou a coluna, né? Então a psicossomática vai contribuir para que a pessoa, se não tiver a cura, vai ter uma melhor qualidade de vida, conforme você colocou no início, né? Da nossa consulta. Então, isso é bem legal a gente ter isso em mente também, além do que você já comentou, que é permitido, né? É claro. Muito bem colocado, viu, Johanna? Porque tem coisas que não tem mais conserto, né? Tem algumas situações que existiu a lesão, a pessoa às vezes precisou até fazer várias cirurgias, tá ali lesionada, às vezes até pela cicatriz da cirurgia, mas já melhora muito quando a pessoa entende onde começou, onde tudo está instalado, né? Porque às vezes a pessoa faz uma cirurgia de coluna e continua adoecida, porque a emoção não foi tratada. Cuidou do físico, mas o emocional não foi tratado. Então, realmente é muito importante a gente cuidar disso, né? Cuidar de todas as nossas emoções, porque nós vamos continuar sentindo as emoções, mas nós precisamos saber como regular tudo isso, porque isso causa doenças na gente. O nosso corpo, ele foi feito de uma forma tão perfeita, por um Criador tão amoroso, que nos ama, que quer realmente que a gente tenha uma vida de uma forma plena, usando das faculdades mentais, usando o corpo que é perfeito. Né? Nós não somos perfeitos hoje, mas o nosso corpo foi feito de forma perfeita. E a gente consegue ter uma qualidade de vida até para cuidar
cuidar desse corpo que é tão importante, né? Que o nosso Criador nos deu de presente. Então é nossa responsabilidade, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Porque, infelizmente, às vezes não é cultural, né, Johanna? A gente olhar para o emocional. Lá no Oriente é muito cultural. Todo mundo, a maioria das pessoas cuidam, né, Já de até a tudo, boca, do né, para emocional. falar, né, que foi no profissional. Ah, eu fui no psicossomatologista. Ah, eu Mas fui isso, no meu terapeuta. Meu terapeuta disse isso, né? Chega a dar um orgulho, né? Chega aqui no Brasil, isso coitadinho. mesmo. Não, mas não é só do Brasil, né? Do Ocidente como um todo. Uhum. Não é cultural cuidar das emoções, mas está mudando, graças a Deus, né? Só da gente estar aqui nessa live divulgando isso para as pessoas, já é uma sementinha que a gente está aqui para poder contribuir para isso, né? E Isso. eu realmente agradeço. Pode falar. Falando nisso, Fernanda, deixa o seu contato, então, para as pessoas. Eu já coloquei o seu Instagram aqui. Qual seria o seu contato? As Vou pessoas colocar conversar aqui, com você, isso caso aqui, tenha alguma deixar o. dúvida sobre a psicossomática, sobre dores nas costas, ou qualquer outra doença de origem psicossomática, pode entrar em contato com a Fernanda, tá? Eu deixo 37 988 33 4697. Isso. Isso. Lá no meu Instagram também tem o link que vai direto pro meu WhatsApp, tá? E Podem ficar à então, vontade. Tá? fiquem à vontade para entrar em contato com a Fernanda, fazer perguntas, tirar dúvidas, enfim, né? E se você, às vezes até se tem algum tipo de receio quanto à psicossomática, porque agora que estão se falando cada vez mais, né, da psicossomática aqui, então fica à vontade. E, Fernanda, foi um prazer, tá? Eu estava ansiosa para fazer essa live, para voltar a trazer convidados no podcast Psicossomática em Foco. E, assim, para mim foi um imenso prazer ter você aqui com a gente, tá? E eu acredito que vamos ter outras oportunidades, tá bom? Eu espero sim também. Sou eu quem agradece o convite. Agradeço a todos que tiveram que entrar, tiraram do tempinho aqui, sexta-feira à noite, né? Sexta-feira é dia de balada para muitos que estão aqui com a gente, aprendendo e compartilhando conhecimentos e realmente agradeço de coração o convite. Espero ser convidada mesmo outras vezes para a gente falar de outros assuntos. Eu estou à Isso. disposição e qualquer coisa vocês podem entrar em contato que eu estou à disposição de todos para a gente poder se conhecer e bater um papo legal. Que legal. Parabéns, Fernanda. Muito obrigada pela acessibilidade. Muito obrigada a vocês que estiveram presentes com a gente. Compartilharam, que eu vi que a maioria compartilhou na sua rede social, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Então, muito obrigada pelo apoio. Em breve a live vai ficar disponível, então só acompanhe a gente para vocês rever e tirar suas dúvidas, tá bom? Até mais, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, até mais.